Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Eduardo da Rossi e hoje temos um vídeo muito polêmico. Como vocês podem ver, temos algumas carabinas aqui na mesa, uma delas é a nossa Rossi Johnny Sport, lançamento de algumas semanas atrás, e as outras são carabinas de outras marcas. E hoje estaremos fazendo um comparativo entre as carabinas de entrada que temos aqui hoje disponíveis no mercado brasileiro. Então fiquem ligados nesse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do resultado que ele vai apresentar. Conforme falei, hoje faremos um vídeo comparativo entre as carabinas de pressão mais vendidas do país e serei, ou tentarei ser, o mais imparcial possível durante esse vídeo. Tá bom? Essas carabinas recém chegaram aqui na empresa, são todas carabinas novas, como vocês podem ver, até aqui a da Jade está com as etiquetas, porque ela recém mesmo saiu da caixa. Espero que vocês gostem e caso algum resultado apresentado aqui nesse vídeo, independente de qual seja a carabina, seja diferente daquele que vocês encontraram em sua casa, por favor, deixe nos comentários para a gente saber, caso a gente tenha medido alguma coisa que não está correta, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Começaremos então com o peso da carabina, que é um pouco controverso, porque, na minha opinião, quanto mais leve a carabina, melhor. Caso você esteja carregando no mato, você vai se cansar menos. Porém, quanto mais leve a carabina também, significa que tem provavelmente menos material em sua construção, o que pode significar que a carabina não é tão resistente, não tem tanto material, o aço ou então o polímero da coronha não é tão espesso. Mas enfim, a gente vai classificar os itens como sendo o melhor deles, o mais leve, tá bom? Então vamos começar aqui com a Johnny Sport. Johnny Sport, 2 kg 383 gramas. A Jade New, uma carabina da CBC, tá bom? Já está um bom tempo aí no mercado. Vamos ver o peso dela. 1 kg 739 gramas. Bem mais leve do que a Johnny Sport. Essa aqui então, essa próxima carabina a ser comparada é a Ranger, a Spring Ranger da FXR. Ah, é. 2 kg 575 gramas, por enquanto a mais pesada de todas. E essa aqui então é a Scorpion da Náutica, da TAG. Vamos ver. 2 quilos. Então, pessoal, no teste de peso, conforme eu falei, em primeiro lugar a gente vai deixar a carabina mais leve, em último lugar a carabina mais pesada. Em primeiro lugar ficou a Jade New da CBC, em segundo lugar ficou a Scorpion da Náutica, da TAG. Em terceiro lugar, a nossa Rossi Johnny Sport. Em quarto lugar, a carabina Spring Ranger da FXR. Vamos analisar agora o sistema de mira de todas essas carabinas. No caso, a alça e a massa de mira. Lembrando que esse pode ser um gosto pessoal de cada um, porém a gente vai tentar fazer vídeos e mostrar para vocês cada um deles. Vamos também medir aqui para vocês a fibra ótica de cada uma delas, ou tentar medir, porque eu acho que alguma delas aqui a gente não vai conseguir, já vou explicar o porquê, para tentar também qualificar de alguma maneira embasada, a partir de algum dado que a gente consiga mensurar. Tá bom? Vamos começar então por quem ganhou a última característica, essa aqui é a Jade New. Pois bem, na minha opinião, a alça e massa de mira da CBC Jade é uma alça e massa de mira boa, tá? Eu gosto muito bem iluminada, Ela também encosta muito próximo das bordas aqui da parte de plástico dela. Além disso, os cliques aqui da alça de mira são bem firmes, são bem definidos, então é difícil de tu se confundir em qual tu tá, são bem definidos, parece uma alça de mira e uma massa boa. Única questão que eu não gosto é que aqui na frente, na massa de mira, o polímero que reveste, que faz a proteção dela, além de ser fixo, não dá para tirar, ele é extremamente espesso
E isso, na minha opinião, quando tu faz a visada, esconde muito o alvo que você está mirando. Ainda mais um alvo pequeno a um pouco mais de 10 metros, por exemplo. Né? Se tu quiser acertar, sei lá, uma moeda um pouco mais de 10 metros, ou até mesmo talvez uma latinha, ele esconde muito o alvo que está atrás e não se consegue fazer a visada direitinho. E além disso, não é removível, tá? Isso aqui é um ponto negativo. Mas aqui a parte iluminada, né? Ou seja, a fibra ótica e também a parte onde se faz os cliques, né? A parte mecânica da alça de mira, me pareceu muito bom, tá bom? Muito boa. Vamos medir agora, então, a espessura da fibra ótica. Aqui, 1 milímetro, né? 0,99. Aqui na frente eu não vou conseguir medir, acredito que seja a mesma espessura, porque não tem como, né? A gente não consegue passar com o paquímetro aqui no meio para medir a espessura da frente aqui da fibra ótica. Tá bom? Vamos passar então para a próxima. Essa aqui então é a Scorpion da TAG. Vamos ver. Ó. Essa aqui já é o contrário dessa, na minha opinião, tá? Por quê? Porque aqui nós temos uma proteção em aço, bem fina, né? Vamos ver qual que é o... Aqui, ó, 1 milímetro a espessura, então muito bom, tá? Essa proteção de aço, que é removível também. Então, se a pessoa quiser remover para fazer tiros um pouco mais precisos, isso é muito bom. Porém, a parte em polímero que reveste aqui a fibra ótica é muito espessa e não fica muito nítida a fibra ótica quando tu faz a visada. Além de ser extremamente curta a fibra ótica aqui na traseira, o que dificulta a iluminação da fibra ótica e, consequentemente, a sua visada, a sua clareza, né, na hora do tiro. Ó, como vocês podem ver, vou tentar medir com o paquímetro aqui também, só tem 1.4. Só tem 1.4 da fibra ótica da alça de mira exposta. Isso, na minha opinião, não é bom. Vamos ver quanto que é aqui a... Por mais que os cliques pareçam ser bem definidos, o giro ele não para no lugar, tá? Não é que nem a da Jade, que quando tu clica, ele dá o clique e para no lugar. Ó, aqui na frente sim, aqui na frente ele dá o clique e realmente para no lugar, mas aqui na lateral não. Ele simplesmente é um giro contínuo, né? E tu não tem bem certeza onde ele está parado. Esse ajuste lateral aqui eu não gostei muito. O vertical tudo bem, o vertical é bom, tá? O ajuste lateral não. Outra coisa que me chamou atenção é que aqui na alça de mira a fibra é bem menor do que aqui na frente, tá? E aqui na frente também a proteção da fibra é muito espessa. É 1 milímetro, tá? 1 milímetro da fibra aqui atrás. E aqui na frente, acho que eu não vou conseguir medir. Não vou conseguir medir, a não ser que eu retire fora. Mas sem dúvida nenhuma, um pouco mais espessa aqui na frente. Acho que 2 milímetros, tá? Acho que deve ser 2 milímetros aqui na frente, a espessura da fibra ótica. Vamos agora então para a nossa Dione Sport. Começando aqui pela frente. Ó, ela tem um túnel metálico e também removível, que nem o da Scorpion, que é muito bom. Vamos ver a espessura aqui do túnel. 1 milímetro também, 0,95, 0,97. Isso aí, 1 milímetro de espessura do metal. Né? Então dá para retirar, fazer uma visada melhor, que nem eu falei na Scorpion. Aqui na traseira, os cliques são muito bem definidos, tá? Que nem a da Jade. Na lateral e agora para cima também. Tá? Também são muito bem definidos. A Dione Sport conta com uma fibra ótica com um tamanho bem bom, tá? Olha só o tamanho que ela é em comparação com a Scorpion, né? Depois isso aí vai ficar bem claro nos takes. Vou pedir para o nosso filmmaker fazer esse take aí. Então é muito maior, então isso ajuda na iluminação da fibra ótica, tá? Deixa eu tentar medir aqui. Vai ter que ser com essa parte. 5.8, então tem em torno de uns 5.8, 6 milímetros aqui de distância, de tamanho da fibra ótica que fica exposto ao sol. Isso ajuda muito na iluminação, né? Ela fica extremamente iluminada. Tá? Então isso é um ponto muito positivo. Além, aqui na frente também ter uma boa distância também de iluminação. Obviamente que retirando a parte metálica vai iluminar melhor. Então para tiros de precisão recomendo tirar essa parte metálica, mas tem que cuidar, senão pode quebrar, né, a fibra ótica. Tá?
Vamos ver a espessura, então, também da fibra ótica. 0,8 milímetros, tá? É a mais fina de todas, eu acho. Essa aqui deu 1, essa aqui deu 1 também. Essa aqui deu 0,8 espessura. O que é um ponto positivo também, né, na minha opinião, é que ela seja o mais fina possível. E aqui na frente, eu também sei que é 0,8, porque eu já medi isso aqui antes. Na minha opinião, esse aqui é o conjunto melhor dos três até agora, tá? A gente não tem nenhum conjunto aqui que é em metal, como por exemplo algumas carabinas da Gamo, né, que eu conheça. Vamos então para a nossa próxima carabina, que é a Ranger da Fixar. Acredito que esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, porque eu estou analisando bem profundamente todos os aspectos, então desculpa pelo vídeo comprido. Vamos lá? Essa alça de mira parece muito parecida com a da Scorpion. Provavelmente provém do mesmo fornecedor, mas não é a mesma, é um pouquinho diferente. Então vamos analisar de novo aqui. Ó, a parte lateral é a mesma coisa da Scorpion, tá? Então, por mais que ela dê o clique, ela não para no lugar, tá? Ela fica girando. E aqui também, mesma coisa da Scorpion. Aqui os cliques são bem definidos, tá? Na parte de altura, os cliques são bem definidos, porém aqui na parte da lateralidade, por mais que faça o barulho, não são tanto. Aqui na frente do conjunto da massa de mira, ele tem a proteção, o que é muito importante, porém é toda em polímero e não é removível, o que é um ponto negativo na minha opinião, tá? A espessura aqui da proteção é 1.3, uma espessura boa. Lembrando que a da Jali são 13 milímetros, o que, na minha opinião, prejudicava ao fazer a visada do alvo. Vamos ver isso daqui. Sim, fica um pouco melhor que a da Jade, tá? E é muito parecido, como eu falei, com o da Scorpion, mas a Scorpion, na minha opinião, é um pouco melhor que esse aqui para fazer a iluminação da fibra na frente. Deixa eu ver se eu consigo medir aqui a fibra na frente. Consigo. 1.3. Não é tão fina que nem as outras, tá? Porém, é fina o suficiente, né, para ser considerado uma boa mira. E aqui atrás acho que eu consigo medir também. Deixa eu ver. Ó, 0.7. 0.7. Essa aqui é a mais fina de todas, na parte traseira, tá? Que é muito bom, na minha opinião, 0.7 milímetros de espessura a fibra ótica aqui atrás. Pois bem, na minha opinião, dentre essas quatro carabinas, a Johnny Sport em primeiro lugar, porque a fibra é muito bem iluminada, os cliques são muito bem definidos, e lá na frente também, na massa de mira, a gente consegue retirar a proteção metálica, além de ser uma proteção metálica bem fininha. Em segundo lugar, acho que eu colocaria aqui a Ranger da Fixar. Por quê? Por mais que eu ache a alça de mira da Jade melhor do que da Ranger, a massa de mira da Jade é horrível, na minha opinião. Ela é muito espessa na frente e tapa muito o alvo, tu não vai conseguir fazer o disparo de uma maneira precisa, tá? Além de não ser removível. Se fosse removível, aí tudo bem. Mas como não é removível, eu colocaria aqui a Ranger, tá, da Fixar, além de ter uma fibra ótica aqui na parte de trás, muito fina, e por mais que a proteção dela também não seja removível, o que é um ponto negativo, ela é bem fininha, então não atrapalha tanto assim. Em terceiro lugar, mesmo motivo, eu colocaria a Scorpion. E em quarto lugar, a Jade, né, na minha opinião, estaria em quarto lugar entre essas quatro carabinas. Show? Se vocês não concordam comigo, por favor, deixem aí nos comentários. Beleza? Vamos então para a nossa próxima avaliação. Outra parte que eu considero muito importante para o tiro é a soleira das carabinas, porque é onde dá o suporte, a firmeza na hora do disparo aqui no ombro, né? Então vamos lá, vamos começar novamente por quem ganhou a última característica. Johnny Sport é a mesma soleira da Johnny 5G, que vocês já estão acostumados. É uma soleira toda emborrachada, ela não é polímero, ela é toda emborrachada. Como vocês podem ver, tem um amortecimento muito bom, tá? Aqui na parte de trás dela. E também na parte de trás, esses frisos que a gente fez aqui na borracha, ela fica muito confortável e firme na hora do disparo, para não ter nenhum tipo de deslize, tá? Então eu gostei muito, né? Eu realmente gosto muito dessa soleira. Vamos para o próximo modelo. Ó, esse aqui é um modelo todo em polímero, tá? É um modelo todo em polímero, não tem nada de emborrachamento. Modelo bem comum, né? Aqui tem uma curvatura legal e tem aqui também
esses frisos aqui para evitar o deslizamento. Mas como é todo em polímero, ele não faz o trabalho que esse aqui, que é em borracha, da Johnny Sport, faz. Então a gente ainda tem, na minha opinião, a Johnny Sport em primeiro lugar. Vamos ver aqui. O da Scorpion, o da Scorpion não, o da Scorpion já é uma borracha, tá? Já é uma borracha o da Scorpion. E também tem os frisos. Porém, não tem absolutamente nada de amortecimento, né? Não tem mesmo. Por mais que tenha esses furos aqui, não amortece nada, tá? Então já é melhor que a da Ranger, da Fixar, porém não é melhor, na minha opinião, do que a da Johnny Sport. E a da Jade, deixa eu ver, também polímero, tá? 100% polímero, não tem nada de emborrachado. E aqui tem os frisos também, né? Vamos comparar aqui entre os frisos qual a melhor. Os frisos dela são muito parecidos entre as duas, tá? Mas a curvatura da soleira, como vocês podem ver aqui, a curvatura da soleira da Ranger, da Fixar, é melhor na minha opinião, tá? Ela é um pouquinho mais acentuada, o que ajuda na firmeza também aqui no ombro, então eu colocaria a Ranger, né, em terceiro lugar. Em primeiro lugar, Johnny Sport, segundo lugar, a Scorpion da Náutica, da TAG, terceiro, a Ranger, e em quarto, a Jade New, tá? Considerando essa parte da soleira. Pois bem, outra parte que vamos analisar agora é o sistema de gatilho e todas as suas possibilidades. Começando novamente por quem ganhou o último, que é a Johnny Sport. É um sistema de gatilho com a tecla aqui em polímero e também com a trava não automática aqui na frente, né? Ou seja, toda vez que tu engatilhar, ela não vai travar automaticamente, que na minha opinião é algo bom. Isso é uma opinião minha. Talvez a de você seja melhor que trave automaticamente por questões de segurança, mas eu não gosto de toda vez que eu for disparar ter que ficar destravando a carabina, tá bom? Essa é uma opinião minha. Além disso, a gente conta aqui com o ajuste do gatilho. Por mais que seja uma carabina de entrada, a Johnny Sport já conta, original de fábrica, com o ajuste de gatilho que vocês podem encontrar aqui na parte traseira e regular com uma chave Allen a partir deste furo. Vamos medir agora o peso do gatilho na hora do disparo original e também ajustando aqui com uma chave Allen para ver até onde a gente consegue chegar. Então, pessoal, aqui nós temos um medidor, tá? Uma balança, se assim vocês preferirem, de peso de gatilho. Então a gente vai engatilhar a carabina e disparar aqui. Lembrando que não se deve disparar a seco, mas como estamos fazendo o vídeo, a gente vai ter que fazer isso agora aqui no estúdio, tá? Engatilhei, fechei a carabina. Vamos ver o peso do gatilho sem nenhum tipo de regulagem, né? Ela está original de fábrica, assim como todas essas carabinas. Um quilo 270 gramas, tá? Original de fábrica. Agora, vamos apertar um pouquinho aqui, ou seja, deixar o gatilho um pouco mais sensível e ver até onde a gente consegue chegar. Pois bem, pessoal, acabei de fazer o ajuste com uma chave Allen aqui na parte de trás, tá, do gatilho, e creio que já tenha dado resultado. Vamos ver agora na balança, já engatilhei ela, tá? Vamos ver agora na balança o quanto a gente conseguiu chegar de peso no gatilho. Ó, 300 gramas, 340 na verdade, né? 340 gramas, tá bom? Lembrando que eu não ajustei até o final, né? É possível ajustar um pouco mais, porém 300 gramas é algo assim bem baixo, então é necessário tomar cuidado, né, nessa questão de acidentes. A tecla do gatilho, vamos analisar um pouquinho agora, também na hora do disparo, vamos ver a questão da curvatura, né, como ela fica. Uma curvatura muito boa, eu gostei, e também a sensibilidade, né, os estágios do gatilho ali ficaram bem definidos. Na minha opinião, um conjunto de gatilho muito bom. Alguns não gostam que a tecla seja em polímero, por mais que, normalmente, todos os sistemas que têm a tecla em polímero, o que segura o pistão e que é o que realmente importa, seja em metal, né? O sear que segura o pistão é em metal, e é isso que realmente importa, na minha opinião, para questões de segurança e também questões de funcionamento do gatilho, tá? Vamos para a próxima. Essa aqui então é a Scorpion da Náutica. Possui a trava
parecida com a da Dione Sport, tá? Acho que não deve ser automática, vamos ver. Não é automática, tá? Não é automática, show. Isso é um ponto positivo, na minha opinião. A tecla de gatilho em metal, não tem como regular o gatilho externamente, tá? Então vamos ver o peso que vai dar um gatilho da Scorpion. Até um pouquinho difícil aqui de encaixar a balança. Dois quilos, 770 gramas. Não é extremamente pesado, porém comparado com a da Dione Sport, é bem mais pesado sim. Vamos ver agora como ele parece, né, na hora do disparo. É bem mais pesado que o da Dione Sport e também ele não tem os estágios tão bem definidos, na minha opinião. Tu não sabe quando tu vai disparar, né? Tu não sabe quando vai sair o disparo. Não gostei muito desse gatilho, tá? Realmente não gostei muito não. Vamos então para a próxima carabina. Essa aqui é a Ranger, então da Fixar, tá? Gatilho em metal. Acredito que não possui nenhum tipo de ajuste, tá? Não possui nenhum tipo de ajuste. O gatilho é em metal, que nem eu falei. A curvatura do gatilho parece ser um pouco estranha, mas vamos ver aqui. Não, mas é normal, né? Tem um formato bom. Deixa eu ver aqui. Precisa clicar aqui, eu acho, nesse botão. Aí tu libera, ó, liberou. Depois tu clica aqui nessa alavanca, tu libera o cano. Consegue puxar. Engatilhou. Show. Fechou. Deixa eu ver se precisa clicar de novo. Sim, aí precisaria liberar aqui novamente. Vamos ver então o peso do gatilho. Lembrando que eu falei que não tem regulagem, então a gente vai medir apenas uma ou duas vezes para ter certeza do peso. Dois quilos e 600 gramas, basicamente a mesma coisa que a da Scorpion. Praticamente igual ao da Scorpion, talvez um pouquinho mais leve, né? A média deve ter dado um pouquinho mais leve e bem mais alto do que a da Dione Sport, tá? Vamos ver aqui. Eu sempre me esqueço. Vamos ver aqui como que é a puxada do gatilho. Um pouco melhor, né? Não é tão borrachento que nem o da Scorpion, então acho que eu colocaria no meio dessas duas, tá? A sensação do disparo da Dione Sport é muito melhor, na minha opinião. Consegue ser muito mais preciso. Agora vamos para a Jade, última carabina. Gatilho em polímero, tá? Bem parecido da Dione Sport, né? Em metal. Aqui a trava de segurança, muito parecida também com o da Dione Sport ou com o da Scorpion. Vamos ver aqui no engatilhamento, se é trava automática. Trava automática. Tá? Então toda vez que tu engatilha a carabina, ela trava automaticamente o gatilho. Vamos medir agora o peso do gatilho. Deixa eu só confirmar aqui se tem ajuste. Acredito que não. Ó. Isso aqui é uma coisa meio estranha, porque eu acho que a CBC utiliza o mesmo conjunto de gatilho para a maioria das carabinas, né? E aqui até tem o furo onde seria o ajuste do gatilho, porém, por algum motivo, na Jadnil eles cortam fora esse furo. Não sei porquê, era só deixar depois da injeção, mas por algum motivo eles cortam fora para a Jadnil não ter o ajuste, tá? Então vamos ver agora o peso do gatilho. Lembrando que ele não é ajustável. Um quilo, 900 gramas. Mais uma vez, vamos ver. Destrava. Um quilo e 700 gramas. Vamos ver agora o sentimento ali do gatilho, né, na hora de puxar, como que ele se comporta. Eu não canso de olhar para essa massa de milho, é muito feia, é muito ruim. Mas vamos lá. Muito parecido com o da Dione Sport. Até deixa eu dar mais um disparo aqui para ter certeza. Ele tem aqui
uma primeira parte, onde ele é o primeiro estágio que fica molinho, e depois dá para perceber direitinho onde tu vai fazer o disparo. Pois bem, na minha opinião, os melhores gatilhos dentre todos esses é o da Johnny Sport e o da Jade. Ambos, na minha opinião, são muito bons, têm estágios bem definidos, então acho que dá para tirar uma melhor precisão da carabina com esses dois gatilhos. Por mais que para muita gente o gatilho em metal seja a coisa mais importante do mundo, o que não tem nada a ver com a resistência do conjunto do gatilho, porque, que nem eu falei, o que segura o pistão é um sear interno e não a tecla do gatilho, mas é difícil de todo mundo entender isso. Mas enfim, na minha opinião, essas duas carabinas têm os melhores gatilhos, e em terceiro lugar seria a Ranger, né, da Fixar, e em último lugar, disparado, a Scorpion, um gatilho muito ruim, na minha opinião. Tá? Por a Johnny Sport ter a regulagem no gatilho, eu coloco ela na frente ainda da CBC, então ficaríamos com essa colocação. Em primeiro lugar, a Johnny Sport, segundo, a Jade, da CBC, terceiro, a Ranger da Fixar, e em último, a Scorpion da Náutica. Tá bom? Vamos então para o próximo aspecto a ser analisado. Próxima característica a ser analisada é uma característica um tanto polêmica, né? Vamos analisar o bloco do cano, tá? Que nem eu falei. Vamos começar novamente por quem ganhou o último comparativo, que é a Johnny Sport. Vamos lá. O bloco da Johnny Sport é em polímero, tá bom? Assim como é também o garfo, aqui a cabeça do cilindro que segura o bloco. E isso acontece, como vocês vão ver, na Jade e na Scorpion também, a não ser na Ranger da Fixar. E eu vou mostrar para vocês em seguida, conforme for passando de carabina em carabina. Mas, vamos lá. O bloco é em polímero, sim. Um polímero, como a gente sabe, extremamente resistente. Eu vou tirar algumas medidas com o paquímetro aqui, para a gente poder estar chegando em algumas conclusões, tá? Então, o bloco todo aqui de polímero tem 15 milímetros, né, de espessura, ou seja, todo o bloco aqui tem 15 milímetros. E outra parte muito importante do bloco, que a gente vê principalmente nas gamo, às vezes dar algum problema, é essa parte de baixo aqui que às vezes cede, né? E essa parte de baixo a gente fez questão de fazer muito espessa, porque é uma parte que sofre bastante solicitação mecânica. Nós já demos milhares de disparos com essa carabina, com bloco de polímero, e não tivemos nenhum problema até o momento, tá? Então eu vou tentar medir isso aqui, é meio difícil. Essa parte de baixo aqui do bloco tem 5,4, é 5,5 milímetros, né? Só aqui a parte de baixo. Então, como eu falei, é muito resistente, tá? O cano também é todo revestido em polímero, o que na minha opinião é algo bom, porque tu não fica em contato diretamente com a parte metálica do cano e previne oxidações. E ela não vai ficar uma carabina feia, principalmente em regiões, né, costeiras, onde tem o mar e a maresia muito perto. Então aqui já medi a espessura do bloco nessa parte. Vamos medir aqui também nessa parte aqui, 30 milímetros, tá? E a parte de baixo também foi medida. Show? Vamos então agora para a próxima carabina. Essa aqui então é a Jade, na CBC. Vamos fazer algumas medições. Aqui também temos 15 milímetros e meio, né, um pouco mais que a da Johnny Sport, tá? Aqui na parte de baixo, onde sofre bastante solicitação mecânica, nós temos, deixa eu ver, 4 milímetros. Se não me engano, a nossa era 5 ponto alguma coisa, né? Então aqui a gente tem 4 milímetros. O cano também é recoberto com uma capa em polímero, que dá essa proteção extra para corrosão na parte metálica do cano. Beleza? E, mais uma vez, vamos medir aqui essa parte. Essa aqui vai ser meio difícil de medir. 30 milímetros também. É 30 milímetros também do final do bloco até aqui o topo. Show? Vamos então para a próxima carabina. Vamos agora para a Ranger na Fixar. Tem que clicar aqui no botãozinho. Ela possui um bloco em aço, né? Então, sem dúvida nenhuma, é o bloco mais resistente. Não dá para negar. Tá? Todo o bloco dela é em aço, o que é muito bom, na minha opinião. Então, não vou nem falar mais nada. Certamente esse seria o modelo
que ficaria em primeiro lugar na questão da parte aqui do bloco do cano, né? No caso esse aqui é em aço. Então essa aqui tem, sem sombra de dúvidas, o melhor bloco do cano, né? E aqui nós temos o bloco do cano da Scorpion, que é um tanto diferente dos outros, tá? A parte do fechamento aqui também é bem diferente, né, dos outros. A parte de baixo é meio fina, tá? Mas acredito que não. Enquanto os outros tinham 5 milímetros, essa aqui acho que tem uns 2,5. Tem 3 milímetros e meio. Tem 3 milímetros e meio aqui a parte de baixo. Mas não acredito que isso seja algo que vá comprometer a estrutura da carabina. Também é revestido aqui na frente, né? Aqui na parte lateral tem 15 milímetros. 15 milímetros de lateralidade. E aqui na parte de cima tem 30 também. 32 milímetros. Só essa parte aqui de baixo que realmente não gostei muito, mas como eu falei, acho que não compromete. Não compromete o sistema da carabina. Nessa questão do bloco do cano, que nem eu falei, sem sombra de dúvidas, a da Ranger, como é em aço e parece ser bem resistente, é a melhor dentre as 4. Porém, dentre essas 3, eu realmente fico na dúvida como ranquear elas, tá? Porque eu nunca ouvi falar muito de problemas que a gente teve entre esses modelos aqui, né, problemas crônicos, digamos assim, e as medições delas ficam muito parecidas. Então, eu daria um empate técnico aqui entre essas 3. Vamos então para a próxima característica. Pois bem, logo em seguida, estaremos então para a linha de tiro para dar alguns disparos, mas vamos colocar agora então aqui na mesa alguns aspectos que algumas carabinas possuem e outras não. Então, são características que não dá para analisar, né, entre elas. A primeira delas é a questão de suporte para bandoleira. Como vocês podem ver, aqui não possui, né, a Ranger da Fixar não possui nenhum tipo de suporte para bandoleira, o que na minha opinião é ruim, ainda mais para o mercado brasileiro. Todo mundo gosta de ir para o mato com a carabina. A Johnny Sport possui sim, tá aqui na parte traseira e aqui no cano, tá bom? A Jade da CBC também possui nas mesmas posições praticamente, o que é um ponto positivo para a Jade. E a Scorpion aqui da TAG não possui nada também de suporte para bandoleira, né? Isso, não possui, o que é um ponto negativo. Outro aspecto é o stopping mount, né? Que é aquilo que segura a luneta, né, no rabo aqui de andorinha, para não deixar ela vir para trás. Nenhuma delas possui. Mentira. Aqui possui. Dá para considerar que isso aqui é um stopping mount, tá? A Jade não possui, essa aqui também não, porque o rabo de andorinha termina antes, né? Então o suporte da luneta, né, o mount da luneta não bateria aqui atrás. Mas a Scorpion possui, né, já que o rabo de andorinha aqui do trilho vai até aqui atrás, então ela possui um stopping mount, a Scorpion, e também a Rossi Johnny Sport possui o stopping mount aqui atrás, né, para segurar qualquer recuo da luneta. Outro aspecto interessante da Johnny Sport, mas que a gente não vai estar contabilizando os pontos, é que ela possui aqui um porta-chumbinhos, tá, na coronha. Então você pode colocar os chumbinhos aqui, né, e guardar eles, não ficar carregando uma outra latinha de chumbinho, nem nada assim, quando se for utilizar a carabina, tá? Outro aspecto muito importante para os atiradores brasileiros é a possibilidade ou não da instalação de gás RAM, tá? Dentre todas as carabinas, a única que não dá para instalar gás RAM é a Ranger da Fixar, tá bom? Não de uma maneira fácil, né? Dá para fazer uma adaptação aqui e colocar algum tipo de gás RAM, assim como qualquer outra carabina do mundo tem como. Mas já de fábrica não tem como, tá? Porque ela tem o pistão, né, com aquela haste interna, teria que mudar muita coisa. Todas essas outras, elas conseguem, né, fazer a instalação de gás RAM de forma muito rápida e ágil, tá? Então, pessoal, acho que esses foram alguns aspectos, algumas características que a gente consegue fazer essa comparação entre essas carabinas. E agora vamos para o que importa, né, o que mais importa para muita gente, que é o teste de potência dentre todas elas. Então, fiquem ligados
que a gente vai agora para a linha de tiro testar essas belezuras. Então tá, pessoal, estamos aqui então, nossa linha de testes, né, de tiro aqui da Rossi. Vamos testar todas as carabinas que a gente está fazendo comparativo neste vídeo, começando com a nossa Rossi Johnny Sport, tá? Vamos ver qual velocidade, qual energia de disparo que a gente consegue chegar nela, depois a gente vai fazer o teste nas outras carabinas. Vão ser 5 disparos, tá bom? E aí depois a gente faz uma análise também desses disparos num vídeo, né, coloca elas numa tabela e a gente vai chegar em algumas conclusões aí, para a gente poder definir qual delas ganhou nesse comparativo de potência, tá? Primeiro disparo. (162 metros por segundo). Segundo disparo. 162 metros por segundo. Terceiro disparo. 165 metros por segundo. Quarto disparo. 165 metros por segundo. E último disparo. 161 metros por segundo. Testado a Rossi Johnny Sport, vamos agora então para a nossa Scorpion da Náutica. Finalizamos o teste então com a nossa Rossi Johnny Sport, vamos agora para a Scorpion da Náutica, tá? Vamos lá então, primeiro disparo. (104 metros por segundo. Lembrando que a gente está utilizando o mesmo chumbinho, então dá para ver que essa carabina é bem mais fraca do que a Rossi Johnny Sport, tá bem mais. Depois a gente vai fazer uma tabela direitinho para ver qual que é o joule que essa carabina alcança, mas olha, eu chuto que em torno de uns 8 joules. Segundo disparo. Ó, 97, terceiro disparo. Agora é o quarto, né? 103. E o último disparo. 103 de novo, tá? Uma carabina, a força dela não é o ponto forte dela. Vamos agora então para a Jade, tá? A Jade da CBC. O cronógrafo resetado. Primeiro disparo com a Jade. (156 metros por segundo). (162,9). 153. Uma potência boa. Tá, uma potência bem boa para a arma, né? Quarto disparo e o último, quinto disparo. 158. Uma potência boa, né? Muito melhor que a Scorpion, tá? Da Náutica. E aqui o disparo, né? Tem um coice legal, até porque a carabina é muito leve, então o coice que ela dá é um coice bem imponente, assim, tá? Vamos para a nossa última carabina, que é a Ranger, né? A Ranger da Fixar, da FXR. Primeiro disparo. Eu sempre me esqueço, tem que clicar aqui do lado. Ó, e você consegue ver, ó. Tava com um pouco de efeito diesel. Eu vou dar 8 disparos com ela e vamos pegar os 5 últimos, né? Pra ver se a gente consegue tirar esse efeito diesel daqui. Ah, caralho, minha mão. Ó, já deu uma diminuída no efeito diesel, tá? Deixa eu dar mais um e a gente começa a contar então os disparos. (136). 140. Bom, então vamos contar o primeiro 136, segundo 140.
140 de novo. $143. Dá mais um. 142. Tá? Se eu não me engano, acho que a ordem de potência ficou Rossi Johnny Sport em primeiro, a Jade da CBC em segundo, essa aqui então em terceiro e em último lugar a Scorpion, tá, da Náutica. Estamos aqui de volta então no nosso estúdio de gravação, onde agora vamos concluir, né, esse vídeo de comparativo entre esses 4 modelos que estão aqui na frente, em cima dessa mesa. Os 4 modelos de carabina de pressão de quebrar cano mais vendidos do país. Aqui eu tenho uma folha com todos os comparativos e também os dados encontrados durante esse vídeo, e também vai estar disponível aí para vocês na tela, para vocês acompanharem junto comigo essa análise, tá bom? Vamos lá então, começando com a primeira característica que a gente fez o comparativo lá no início do vídeo, que é a variável peso, né? Como a gente viu, a Jade se destacou, ela é disparada a carabina mais leve dentro de todas essa aqui, com 1,740 kg. Em segundo lugar, a Scorpion, né, com 2,73 kg. Em terceiro lugar, a Johnny Sport, 2,383 kg. E em último lugar, a Ranger, tá, da FXR, com 2,575 kg. Neste caso, a gente supõe que quanto mais leve a carabina, melhor no sentido de transporte e conforto, digamos assim. Porém, a gente sabe que a resistência pode estar diretamente relacionada também com o peso da carabina, por possuir mais material, mais metal e também mais polímero, né? Mas isso é uma questão que a gente teria que fazer mais testes para descobrir se isso está afetando ou não a vida útil dessas carabinas mais leves como a Jade e a Scorpion. Segundo ponto que a gente analisou foi o sistema de mira, tanto a alça e massa de mira de todas essas carabinas. Em primeiro lugar, como vocês viram no vídeo, ficou a Johnny Sport, então, miras extremamente finas, com um ajuste muito bom também, a parte da frente com túnel em metal que pode ser retirado. A carabina Johnny levou uma vantagem muito grande quando comparado a essas outras, tá? Em segundo lugar, a Ranger, terceiro lugar, a Scorpion, em último lugar, a Jade, porque a massa de mira dela, a parte aqui da frente da carabina, é extremamente grossa e quando faz a visada, tapa o alvo por inteiro. Se tu colocar uma latinha a 10 metros, por exemplo, tu não vai tapar a lata por inteiro. Tu não vai conseguir nem ver a lata direito, tá? Então, realmente, a Jade pecou muito nisso aí. A CBC, no caso, pecou muito na parte da massa de mira, tá? Terceiro ponto que a gente comparou foi a soleira. Tá? Também em primeiro lugar, Johnny Sport, em segundo lugar, a Scorpion, terceiro a Ranger, em quarto, a Jade. Se eu não me engano, né, aqui a Johnny Sport é em borracha com amortecimento, né, e também ela tem várias ranhuras aqui para não derrapar, isso é um ponto muito positivo. Em segundo lugar, ficou a Scorpion, né, ela não tem amortecimento, é mais rígida, porém continua sendo borracha e tem aqui um antiderrapante. Tá? Em terceiro lugar, a Ranger, né, não tem nada de borracha, é toda em polímero. Tá? Porém tem ainda um antiderrapante. E, em último lugar, a Jade, também toda em polímero e tem aqui um antiderrapante, mas muito singelo. Quarto ponto seria o gatilho, né? O gatilho da Johnny Sport é o único entre todas elas que é regulável e até a gente fez um comparativo de peso, né, que tu pode ver ali acho que mais ou menos no meio do vídeo, tá? Onde ela, se não me engano, deu 300 gramas. Posso ter errado, mas acho que deu em torno de 300 gramas, sendo que o padrão dela é 1,3 kg, eu acho. Ou eu acho que é por aí. Enfim, a gente pode pedir para o editor colocar aqui depois qual foi os resultados alcançados na medição de peso do gatilho da Rossi Johnny Sport. Tá? Em segundo lugar, a Jade. Tá? Um gatilho bom também, porém sem regulagem. Em terceiro lugar, a Ranger. É um sistema de gatilho bem rústico, bem antigo, mas funciona também, né? Não é ruim o gatilho dela, porém fica em terceiro lugar nessa lista. E em último lugar, a Scorpion, que daí realmente eu achei muito ruim o gatilho. Tá pesado, tu não sabe bem o ponto de disparo, não ficou legal o gatilho da Scorpion. Quinto ponto, também analisado, foi o bloco do cano, onde a Ranger se destacou com folga, porque todo o sistema aqui do bloco do cano é em aço, quando de todas as outras armas, da Rossi Johnny Sport, da Scorpion e também da Jade, são em polímero, né? Isso não quer dizer
que as outras carabinas aqui que tem o bloco de polímero vão quebrar com o uso, né? Não tem nada a ver. Sendo bem feito o projeto e utilizado materiais de alta resistência, que são os materiais utilizados nessas 3 carabinas, porque eu nunca vi muito histórico recente dessas 3 carabinas quebrando o bloco de polímero, não tem problema nenhum. Porém, que nem eu falei, a Ranger se destaca porque o bloco inteiro dela é em aço. Alguns outros aspectos que a gente comprou também foi o suporte para a bandoleira, que é algo muito importante para o consumidor brasileiro, e a gente tem ciência disso. A Rossi Joint Sport tem o suporte para a bandoleira, tanto na frente quanto atrás. A Jade também tem, tanto na frente quanto atrás, porém a Scorpion e a Ranger não possuem, tá? O Stopping Mount, que é para apoiar a luneta para ela não vir para trás conforme tu for dando os disparos, somente a Scorpion e a Rossi Johnny tem. O porta-chumbinho, que é algo que eu acho que no mundo talvez só a Johnny Sport tem, então é algo assim que tem, mas a gente não pode, digamos, desmerecer as outras, porque acredito que a Johnny Sport é a única que tem no mundo inteiro, né, além da Johnny 5G e Johnny 4G. E a possibilidade de instalação do gas RAM, a única que a gente não consegue instalar o gas RAM, e que nem eu falei, provavelmente pelo seu sistema antigo de gatilho, é a Ranger da Fixar, tá? Não dá para instalar de uma maneira convencional um gas RAM nela, enquanto as outras 3 carabinas a gente consegue. E o nosso último teste, recém-feito aí no vídeo, é o teste de potência, tá? Lembrando que a gente utilizou um chumbinho match de 0,93 gramas, ou em torno de 14,2 grains. Tá, de peso. É um chumbinho bem corinho, então creio que ele tenha funcionado muito bem em todas as carabinas que a gente fez o teste. Em primeiro lugar, a gente tem novamente a Rossi Johnny Sport, com uma média de 163 metros por segundo, tá? Que equivale a 12,4 joules de potência. Tá bom? Uma velocidade boa para uma carabina de entrada. Já a carabina Jade, a gente teve uma média de 157 metros por segundo, um pouquinho apenas abaixo da Johnny Sport, né? Basicamente a mesma potência, tá? E isso alcançou 11,4 joules de potência. Para uma carabina de entrada, é muito bom também. A Ranger, a gente teve uma média de 140 metros por segundo, tá? Com esse mesmo chumbinho, entregando em torno de 9 joules de potência, né? O que já é um pouco abaixo do que 10 joules, que seria, na minha opinião, o mínimo para uma carabina de entrada. E a Scorpion, a gente tem incríveis 102 metros por segundo, né, que dá 4,8 joules de potência, o que é muito pouco. É quase uma C11 6mm, tá? É absurdo, né? Na minha opinião, não deveria existir carabinas no tipo S, tá? Mas, enfim, esses foram então os resultados. Fica aí a critério de vocês fazer análise sobre qual carabina vocês acharam que ganhou, né? Ficou em primeiro lugar, segundo, terceiro e quarto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais polêmico, tá? E qualquer coisa, se vocês encontraram algum outro resultado nas cabinas que vocês possuem dessas marcas e modelos em casa, por favor, deixem aí nos comentários. Não esqueçam de curtir esse vídeo e nos seguirem também nas redes sociais. Valeu, um abraço e até a próxima.